Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química, e é com muito prazer que eu te convido hoje para assistir a primeira aula do terceiro bloco, o bloco das aulas de Química Orgânica. Se você quiser maiores informações sobre todo o nosso projeto, acesse o meu site, o www.quimicadoamigo.com.br, e lá você obtém maiores informações sobre os 3 blocos de aula: Química Geral Inorgânica, Físico-Química e Química Orgânica. Além disso, no nosso site você ainda encontra o bloco 4, Dicas do Amigo, links interessantes, orientações de estudos e uma série de listas de exercícios, as quais você faz o download gratuitamente, resolve aí no conforto do celular, confere com o nosso gabarito e na sequência entende as resoluções com as nossas resoluções comentadas que serão postadas brevemente aqui no nosso canal. Dessa forma você aprende Química de uma maneira completa, beleza? Pessoal, essa é mais uma aula que está sendo regravada. A aula antiga, ou seja, a aula original, a primeira aula do terceiro bloco, está lá na playlist das aulas antigas. Agora essa aula entrou na playlist das aulas do bloco 3, uma aula com áudio melhor, com vídeo melhor, para que você possa aí ter acesso a um conteúdo melhor no ensino da Química, beleza? Portanto, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda para a nossa primeira aula do terceiro bloco inteirinho destinado à Química Orgânica. Pessoal, a Química Orgânica, ela vem tomando muita importância aí nos grandes vestibulares. Também pudera, né? 50% dos químicos que trabalham, né, na área química no mundo são químicos orgânicos. De cada 100 compostos sintetizados pelo homem, mais do que 90 são compostos orgânicos. Ou seja, só pela quantidade de gente trabalhando e pela quantidade de compostos que são sintetizados aí na química orgânica, já justifica a gente ter um bloco aqui destinado só para química orgânica, beleza? Essa nossa primeira aula é uma introdução. Então a gente nessa primeira aula vai falar um pouquinho sobre o histórico da química orgânica. Muito importante você estar ligado nesses pontos históricos aí do desenvolvimento da química. Na sequência, a gente fala um pouquinho sobre esse cara aqui, contribuiu demais com a química orgânica, lá nos primórdios da química orgânica. Depois a gente mostra para vocês todas as formas de representar um composto orgânico e finaliza a aula de hoje classificando o carbono dentro de uma cadeia carbônica. Olha só quanta coisa nessa aula de introdução. É uma aula longa, mas uma aula muito importante para que você possa ter a base suficiente para seguir aí nos seus estudos da química orgânica. Tranquilo? Vamos lá então. Pessoal, a química orgânica começa com esse cidadão aqui, o Bergman, um cientista que lá para o finalzinho do século XVIII, ele cunha o termo química orgânica. Foi o primeiro cara a propor uma divisão para a química. Ele propõe a divisão da seguinte forma: a química, a partir desta data, ela passa a ser dividida em química orgânica, ou seja, compostos orgânicos, e química inorgânica, compostos inorgânicos. Pessoal, a química orgânica era a química que estudava os compostos oriundos de seres vivos, animais ou vegetais. E a química inorgânica estudava os compostos oriundos dos minerais, então dos inanimados, né, que não era originado de um ser vivo. Então aqui, ser vivo, ser não vivo. O que acontece? Os cientistas da época ficaram, poxa vida, mas será que não dá para fazer um composto orgânico a partir de um inorgânico? Esse cara aqui, o Berzelius, ele é um químico, ele foi um químico, né, com muito destaque na época dele. Ele era um químico que chamava a atenção para si porque ele era um cara genial. Sintetizou vários compostos, descobriu alguns produtos, propôs várias teorias. Dentre essas teorias que ele propõe uma teoria muito importante que tem a ver com isso aqui. Ele propõe a chamada teoria da força vital. E o que dizia a teoria da força vital? Ele tentava justificar o porquê dele não conseguir sintetizar nenhum composto orgânico a partir dos inorgânicos. Ele diz o quê? Que somente os seres vivos apresentam a força vital que é capaz, ou seja, que ele capacita nós, seres vivos, a sintetizar os compostos orgânicos. Em outras palavras, ele disse o seguinte: se eu não consigo, eu que sou muito bom, ninguém consegue. Então,
Para sintetizar um composto orgânico, precisa de um ser vivo. Só que o Berzelius, ele tinha muitos auxiliares, muitas pessoas que trabalhavam com ele no seu laboratório. Dentre eles, a gente destaca um chamado Friedrich Wöhler, que em 1828 conduz um experimento já em outro laboratório, onde ele estava fazendo o aquecimento a cristalização de cianato de amônio. Olha só, esse composto aqui é um composto inorgânico chamado cianato de amônio. Olha só que interessante. Ele estava lá conduzindo o aquecimento desse cianato de amônio, né, a cristalização, e quando ele obteve lá os cristais, ele percebeu que os cristais tinham uma cara um pouco diferente daquilo que ele estava esperando. Como ele era um químico muito meticuloso, ele foi testar as propriedades desses cristais formados, e para surpresa dele, o que ele obteve? Ele obteve esse composto aqui, ó. E você muito provavelmente não deve conhecer esse composto com essa estrutura que eu estou desenhando na lousa. Mas se eu escrever o nome, vai te chamar um pouco a atenção. Ele produz ureia a partir do cianato de amônio. E a ureia, anteriormente, era encontrada na urina de seres vivos. Olha só que bacana, ele consegue com um composto inorgânico produzir e sintetizar um composto orgânico. Ou seja, a teoria da força vital, ela cai por terra. Justamente com uma proposição de Friedrich Wöhler, que foi o quê? Aluno de Berzelius. Olha só como é interessante. Então, o aluno consegue superar a teoria proposta pelo seu mestre. Isso aqui mostra a evolução da ciência. Uma teoria, até a síntese de Wöhler, essa teoria estava válida. Uma vez que Wöhler sintetizou um composto orgânico a partir de um inorgânico, essa teoria começa a cair por terra, e aí muitos outros cientistas conseguem obter outros compostos orgânicos a partir de compostos inorgânicos. A química orgânica, portanto, precisa de uma nova definição. Eis que, então, em 1859, Kekulé contribui com uma nova definição para a química orgânica. A química orgânica passa a ser o ramo da química que estuda os compostos que apresentam carbono em sua estrutura. Todos os compostos com carbono são estudados pela química orgânica? Não, tem uma pequena quantidade de compostos, que são exceções, que são estudados lá na química inorgânica. Mas, tirando essa meia dúzia de compostos, posso citar aqui os carbonatos, o dióxido e o monóxido de carbono, o ácido carbônico, tirando essa galerinha, todos os outros são estudados pela química orgânica. Então fica uma definição muito bem válida e muito bem aceita pela comunidade científica. Mas o Kekulé não está aqui por causa disso não. O Kekulé está aqui porque ele propõe basicamente 3 postulados para a química orgânica. A gente pode dizer que esse é um marco do início dos estudos modernos da química orgânica. Tanto que, na próxima lousa, eu vou trazer para vocês os postulados de Kekulé, beleza? Vou dar uma licencinha para você copiar e já volto com uma lousa nova. Fala galera, voltamos aqui com uma lousa nova, onde eu vou apresentar para vocês os postulados de Kekulé. Pessoal, Kekulé disse então que o átomo de carbono era um átomo tetravalente. Ele está posicionado lá no meio da tabela periódica, considerando evidentemente só os elementos representativos. Ele tem 4 elétrons na última camada, portanto ele faz realmente 4 ligações. Essas ligações podem estar dispostas da seguinte forma: eu posso ter o meu carboninho fazendo 4 ligações simples, fazendo uma dupla e 2 simples, ou eu posso ter ele fazendo 2 duplas, ou então uma tripla e uma simples. E eu dividi assim, por quê? Porque em termos de geometria molecular, em termos de hibridação de orbitais, em termos de nuvens eletrônicas, a gente consegue dividir ele assim, olha para cá, 4 nuvens eletrônicas. Quer saber o que é uma nuvem eletrônica? Acesse a playlist do bloco 1, vai lá na aula de geometria molecular. Se ela estiver disponível lá, a gente fala um pouquinho sobre nuvens eletrônicas. Aqui, ó, 1, 2, 3 nuvens eletrônicas, 1, 2 nuvens eletrônicas. Pessoal, as nuvens eletrônicas
tem uma relação direta com o tipo de hibridação do átomo que está sendo analisado. Quando eu tenho 4 nuvens eletrônicas, eu tenho uma hibridação do tipo sp3. Se eu tenho 3 nuvens eletrônicas, sp2. Se eu tenho 2 nuvens eletrônicas, sp. Além disso, a gente também dá um nome para essas ligações quando o composto é um composto orgânico. Na verdade, para qualquer composto, mas na química orgânica a gente usa bastante isso. Pessoal, as ligações do tipo simples são chamadas de ligação sigma. E as ligações sigma, elas ganham este símbolo aqui, tá? Essa é a letra grega sigma. Tudo bem? Então eu posso dizer que quando o átomo de carbono faz 4 ligações simples, 4 ligações do tipo quê? Do tipo sigma, beleza? Isso vai impactar em ele ter uma hibridação do tipo sp3. Quando um átomo tem 4 nuvens, né? Hibridação sp3, 4 nuvens e 4 ligantes, ele tem aí um ângulo aproximado de 109 graus. E a geometria molecular é uma geometria tetraédrica. Olha só que interessante, olha só quanta coisa que a gente consegue determinar analisando esse tipo de carbono aqui. O carbono vizinho dele, ele apresenta o que aqui, ó? Uma ligação sigma, outra ligação sigma, mais uma ligação sigma, e aqui na ligação dupla a gente chama o quê? A gente chama de ligação π. Então, numa ligação dupla, eu tenho uma ligação do tipo sigma, que é a sobreposição frontal do orbital, e aqui, ó, depois eu tenho o que aqui em cima? Uma ligação do tipo π. Ela geralmente é a ligação mais fraca. Você vai ver que nas reações orgânicas, quando eu tenho uma ligação do tipo π, é ela que rompe primeiro. Beleza? Esse tipo de carbono aqui, olha só o que ele apresenta pra gente. Ele apresenta 3 ligações do tipo sigma e uma ligação do tipo π. Olha só, a gente agora dá nome para as ligações, tudo bem? A hibridação com 3 nuvens eletrônicas é uma hibridação do tipo sp2. Qual é o ângulo que vai ter entre os ligantes aqui? O ângulo entre os ligantes é de 120 graus. E isso confere para a molécula uma geometria do tipo trigonal plana. Olha lá, trigonal plana. Então isso aqui já é uma grande revisão também aí do primeiro bloco de aulas, beleza? Aqui, o que a gente tem? A gente tem, ó, 2 nuvens eletrônicas. Se a gente for chamar, a gente for classificar aí as ligações, ó, essa ligação é sigma, essa é π. Essa ligação é sigma, essa é π. Olha que essa aqui simples é sigma. E essa primeira sobreposição é sigma, e as outras duas são 2 ligações π. O que a gente tem aqui nessas 2 possibilidades, galerinha? A gente tem 2 ligações do tipo sigma e 2 ligações do tipo π. Como é a hibridação desse átomo de carbono? É a hibridação do tipo sp. Ângulo entre os ligantes aqui é um ângulo de 180 graus. E a gente tem aqui uma geometria do tipo linear. Olha só quanta revisão aqui. Por isso eu disse, a aula é longa, mas é importante você acompanhar isso. Bom, vamos então para o segundo postulado, valências equivalentes. Olha só o que o Kekulé quis dizer com isso. Pessoal, se eu tiver um composto assim, ó, eu tenho aqui, ó, 3 átomos de hidrogênio e um átomo de cloro ligado aqui no meu carboninho. Eu posso ter esse composto aqui também, olha só. Ó, esses 2 compostos aqui são equivalentes, ou seja, não importa qual é a posição que esse cloro está ligado. Ele pode estar aqui ligado mais para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Ele pode estar em qualquer ponto desse meu tetraedro que vai dar na mesma, numa reatividade, nas condições de formação de moléculas. Essas 4 valências, portanto, são todas elas equivalentes. É isso que quer dizer esse segundo postulado. E por fim, o terceiro postulado, que fala do encadeamento. Pessoal, esse é um postulado tão importante, mas tão importante que a próxima aula é para falar só sobre isso, sobre as cadeias carbônicas. Porque olha só, o carbono ele consegue ligar-se a si mesmo e a outros elementos, formando compostos mega estáveis, justamente por conta do carbono fazer 4 ligações simples, uma dupla e 2 simples, 2 duplas, ou uma tripla e uma simples, e mesmo assim ele consegue fazer ligações super estáveis com outros átomos. Então, vamos colocar aqui alguns exemplos de cadeias
cadeias carbônicas. Então você imagina aqui, ó, esse carbono ligado nesse, ligado num oxigênio, ligado em outro carbono, ó, cada carbono aqui, ó, sempre fazendo 4 ligações, olha só que maravilha. Ele pode fazer ligação dupla também, ele pode fazer ligação tripla. Então aqui, ó, a gente tem aqui as moléculas. Ele pode também se ligar a si mesmo, fazendo uma cadeia aqui, vamos chamar essa cadeia aqui, ó, de cadeia fechada. Eu tenho um ciclo aqui, então olha só que maravilha que é o carbono. Então o carbono pode ligar-se a ele mesmo e a outros átomos de diversas formas, formando as mais variadas cadeias carbônicas. Olha só quanta coisa que Kekulé propôs para ajudar o nosso estudo da química orgânica, beleza? Pessoal, na próxima lousa agora, eu vou colocar para vocês, vou te apresentar os elementos organógenos e vou te apresentar as representações das cadeias carbônicas. Aguenta a mão um pouquinho aí, eu dou uma licencinha para que você possa copiar essa lousa e já volto com uma lousa nova. Fala galera, voltamos agora onde a gente vai apresentar para vocês aqueles elementos que vão estar em quase todas as moléculas orgânicas lá de braços dados com os átomos de carbono. Porque o carbono é o mais importante, mas junto com ele vem uma galera, uma outra quantidade grande de átomos. Eu vou representar aqui os 3 principais elementos organógenos: hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Além disso, a gente vai falar ainda agora um pouquinho sobre as representações. A gente vai passar para vocês o que é uma fórmula molecular, na verdade resgatar o que é. Vamos falar das fórmulas estruturais completa e condensada. Vamos passar a estrutura bond-line, que é a mais usada aí nos vestibulares, e falar um pouquinho sobre essa representação em 3 dimensões, beleza? Vamos lá então, os elementos organógenos. Um que vai estar em todo composto orgânico é o hidrogênio. Pessoal, o átomo de hidrogênio, ele vai aparecer sempre do mesmo jeito, ó, fazendo uma ligação simples. Ponto final. Hidrogênio acabou, ó. Faz sempre uma ligação simples, nunca pode estar no meio da cadeia, ele vai estar sempre para cima, para baixo, para esquerda, para direita, nunca no meio, porque ele não pode estar ligado em 2 átomos, ele só pode estar ligado em um, tudo bem? Então guarda isso na tua cabeça. Um outro elemento que aparece em muitos compostos orgânicos é o átomo de oxigênio. O átomo de oxigênio, ele pode aparecer assim, ó, fazendo 2 ligações do tipo simples, ou então ele pode aparecer para vocês fazendo uma ligação dupla. Olha só que maravilha. O nosso oxigênio, ele vai aparecer assim nas moléculas orgânicas. Ele também é um elemento organógeno. E por fim, o terceiro elemento organógeno é o átomo de nitrogênio. Olha só o átomo de nitrogênio. Ele pode aparecer para a gente assim, fazendo 3 ligações do tipo simples. Ele pode aparecer também fazendo uma ligação dupla e uma ligação simples. Olha só que maravilha. E ele pode aparecer ainda fazendo uma ligação do tipo tripla. Olha só que show de bola. Então você tem várias possibilidades quando a gente fala do nitrogênio. 3 simples, uma dupla e uma simples ou uma tripla. Oxigênio, 2 simples ou uma dupla. Hidrogênio, só uma simples. Beleza? E como que a gente representa um composto orgânico? Pessoal, basicamente, as formas de representação de um composto orgânico, ela nunca vai vir para vocês somente a fórmula molecular. Que eu vou pôr uma molécula aqui, ó. Vou pôr aqui uma fórmula C4H10O. Pessoal, o que significa isso aqui? Significa que na minha molécula eu tenho 4 átomos de carbono, 10 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Eu não estou dizendo para você nada a respeito da estrutura. Por isso que para um composto orgânico, se você ter uma ideia, você vai descobrir que esse C4H10O dá para construir uma série de isômeros, ou seja, uma série de compostos que têm essa mesma fórmula molecular, mas que vão diferir por algum motivo. Então, para a gente na química orgânica, a fórmula molecular não quer dizer muita coisa. Por isso a gente precisa das fórmulas estruturais. Fórmula estrutural me diz como vai ser a estrutura da molécula. Vou colocar aqui uma das possibilidades do C4H10. Olha só uma possibilidade aqui, ó. Olha lá, galera, já desenhei aqui, ó. O C4H10 pode estar representado assim, ó. 1, 2, 3, 4 carbonos,
3, 4, 5, 7, 6, 7, 8, 9, 10 hidrogênios e um oxigênio. Veja bem que cada carbono aqui está fazendo 4 ligações e o oxigênio está fazendo 2 e cada hidrogênio fazendo uma ligação. Fórmula estrutural completa. Essa fórmula aqui, ela dá mais trabalho para fazer, mas eu mostro todas as ligações entre todos os átomos que compõem a minha molécula. Mas eu posso pegar isso e dar uma sintetizada, fazendo a fórmula estrutural condensada. Aqui eu não tenho 3 hidrogênios e um carbono, eu posso reescrever isso assim, ó, H3C. Muita gente pergunta, H3C ou CH3? Tanto faz, porque o hidrogênio nunca vai estar no meio mesmo, então de um jeito ou de outro que você escrever não faz a menor diferença. Esse carbono está com 2 hidrogênios, né? Então olha só, H3C, CH2, ele está ligado em um oxigênio. Você vê que o oxigênio eu não condensei, né? Eu escrevi ele lá. Agora aqui, olha só, os 2 hidrogênios eu vou condensar aqui, ó, CH2. E por fim, os últimos 3 hidrogênios eu também vou condensar aqui, ó. Então, essa fórmula ela veio a partir dessa. São 2 fórmulas que a gente usa bastante na representação dos compostos orgânicos. Mas a campeã na representação é essa aqui, que a gente vai chamar de bond line. Olha só, eu vou representar esse mesmo composto agora com bond line, ó. Vamos usar traços. Olha só, eu representei essa mesma molécula aqui. E vamos tentar junto identificar o que é essa representação. Galera, todas as pontas e todos os vértices são átomos do quê? Ó? São átomos de carbono. Se você reparar bem, ó, esse átomo de carbono está aqui. Esse átomo de carbono está aqui. Então, cada ponta e cada vértice são átomos de carbono. A gente não representa nessa fórmula, nessa forma bond line, os hidrogênios ligados aos carbonos. Por que que a gente não precisa representar? Ora, porque você tem que ter na tua cabeça que o carbono faz 4 ligações. Imagina esse carboninho aqui que eu vou destacar ele. Ele não está fazendo uma ligação com esse outro carbono? Quantas ligações faltam para ele atingir 4 ligações? Faltam 3, portanto ele vai ter quantos hidrogênios ligados a ele? 3 hidrogênios. Então torna-se inútil eu representar os hidrogênios aqui. Por ser uma forma bem sintética, bem sintetizada de representar os compostos orgânicos, essa é a forma mais usada para representar as moléculas orgânicas nos vestibulares. Então você vai se acostumar muito a ver isso aqui. Nas próximas aulas a gente vai trazer sempre as moléculas aí na estruturinha bond line ou na fórmula estrutural condensada, beleza? E essa forma 3D? Pessoal, lembra quando a gente mostrou lá para vocês as geometrias das moléculas? Lembra que um carbono faz 4 ligações, tem 4 nuvens, ele forma um tetraedro? O que acontece? Quando eu vou representar isso aqui no plano da lousa, eu tenho só que o átomo central, que é o carbono, e esses 2 átomos aqui no plano da lousa. Você repara que um está indo para frente e um está indo para trás aqui. Como que eu posso representar isso numa estrutura 2D? Eu quero fazer uma representação em 3 dimensões. Ora, a gente usa símbolos. Então, olha só o que eu vou dizer aqui, ó. Aqui está o meu carbono representado, tudo bem? O ligante que está no plano da lousa, você vai fazer um traço. Digamos que eu esteja fazendo isso aqui, ó, tudo bem? Esses 2 hidrogênios. Quem estiver indo para trás do plano da lousa, você vai representar tracejado assim, ó. Tracejadinho. E quem estiver vindo para frente do plano da lousa, você vai desenhar uma cunha fechada assim, ó. Então, às vezes você encontra esse tipo de representação na tua prova, no teu vestibular, no teu livro didático, e você fica meio doidão. Nossa, o que será isso? Aqui será uma ligação dupla? Será uma interação? Não, isso aqui é uma ligação simples, só que ela está indo para trás do plano da lousa. Isso é uma ligação simples que está vindo para frente do plano da lousa. Beleza? Pessoal, com isso eu apresentei agora as representações e a gente vai para a última lousa para mostrar para vocês a classificação dos carbonos dentro de uma cadeia carbônica. Bem tranquilo, a gente vai finalizar com chave de ouro essa aula. Por enquanto eu dou licença para você copiar e eu já volto com uma lousa nova. Fala galera, voltamos agora com a última lousa, onde a gente vai deixar aí um exercício intuitivo para vocês. Estou dizendo para vocês que os carbonos são classificados com as seguintes nomenclaturas: carbono primário, secundário, terciário e quaternário.
Carbono primário é esse verde, carbono secundário é o roxo, carbono terciário é o azul e o carbono quaternário é o laranja. Aqui na minha estrutura, todos os átomos que não são carbono e as ligações eu coloquei de preto. Tenta dar um pause no vídeo agora e pensa um pouquinho, tenta me dar uma explicação. Por que que o verde é primário? Qual a definição para o laranja ser um quaternário? E assim sucessivamente. Bom, eu espero que você tenha feito o exercício e tenha entendido o seguinte. Galera, vamos começar aqui do quaternário. Olha para esse carboninho laranja aqui, ó. Ele está ligado em 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, o carbono quaternário, ele vai estar ligado sempre em 4 outros átomos de carbono. Olha só os terciários. Vamos pegar aqui os terciários. Os terciários são os azuis. Esse aqui é terciário e esse aqui também é terciário. Olha só, gente. Esse carbono terciário está ligado em 1, 2, 3 outros átomos de carbono. Ele está fazendo 2, 3, 4 ligações, porque todo carbono faz 4 ligações. Mas ele está ligado em 1, 2, 3 carbonos, assim como este aqui, ó. 1, 2, 3 carbonos. Ah, sempre vai ter uma dupla? Não. Sempre ele vai estar ligado em 3 carbonos. Olha só pra gente aqui os carboninhos secundários. Olha só, esse carbono secundário aqui, ele está ligado em quantos carbonos? Em 2. E veja que ele está fazendo uma tripla aqui e uma simples. Olha como não tem nada a ver as ligações. Esse carbono aqui também é um carbono secundário, mas ele está fazendo uma dupla e uma simples. Ou seja, a ligação que sobrou aqui ele está fazendo com o átomo de hidrogênio. E agora uma atenção especial para os átomos de carbono primário. Olha só, carbono primário, ele está ligado sempre em um átomo de carbono. Ó, um átomo de carbono, está ligado em um átomo de carbono, está ligado em um átomo de carbono, mas tem também o exemplo de um átomo de carbono primário, que é esse aqui. Ele não está ligado em nenhum átomo de carbono. Então, a definição de carbono primário, ligado a um ou nenhum outro átomo de carbono. Secundário, ligado a 2 outros átomos de carbono. Terciário, ligado a 3 outros átomos de carbono. E o quaternário, ligado a 4 outros átomos de carbono, independentemente do tipo de ligação, se é sigma ou se é pi. Isso não importa, aqui só importa a quantidade de carbonos que eles estão ligados, beleza? Bom, galera, infelizmente essa aula termina por aqui. Se você gostou dessa aula, chegou até aqui, por favor, clique no joinha aí, dê um like nessa aula. Se você achou essa aula interessante para você, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, faça a divulgação do canal, mais e mais pessoas podem conhecer este canal e podem se inscrever no canal, a gente fica muito contente com isso. Se depois dessa aula você tem alguma dúvida, tem sugestão, crítica ou elogio para o nosso canal, deixa um comentário aqui no YouTube ou envie um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com. Estamos com e-mail novo, quimicadoamigo@gmail.com. Será sempre um prazer receber o seu e-mail e responder a sua dúvida. Beleza? Pessoal, no mais eu tenho que agradecer você estar aqui comigo até agora e o que eu tenho a dizer a você é beijo, tchau.